Olá, queridos, tudo bom com vocês? Devocional de hoje para a nossa meditação. Hoje está em Marcos, capítulo 11, somente dos versos do 12 ao 14, que diz assim a palavra do Senhor. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: Nunca mais comam dos seus frutos. E os discípulos ouviram o que ele disse. Somente até aqui. Essa é uma parábola relativamente conhecida, falando, né, quando Jesus vê a figueira e por ela não ter frutos, Jesus pega e amaldiçoa a figueira. Mas a gente vê numa perspectiva somente Jesus amaldiçoando porque ela não tinha fruto. E a gente fica muito nisso, que a gente tem que frutificar, que aquele que não frutificar, né, Jesus vai cortar fora. Esse é um pensamento super correto, mas se a gente prestar atenção nesse texto, dá para a gente aprofundar muito mais, porque se vocês prestarem atenção, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Será que foi só porque ela não tinha fruto? Perceba, o texto diz que a figueira estava cheia de folhas. Então, supõe-se o quê? Se uma árvore tem folhas, ela também deveria ter frutos, né? Embora o texto diz que não era a época de ter frutos, é porque então que a figueira tinha folhas? Estava ali incoerente. Então, esse foi o motivo pelo qual Jesus amaldiçoou a figueira. Se a figueira não tivesse frutos, mas não tivesse folhas, estava tudo certo, entende? Visto que o texto diz que não era tempo de frutos, então não era para ter nem folhas ali, e estaria tudo certo, Jesus seguiria adiante. Mas quando Jesus viu a figueira, viu ela cheia de folhas, o texto diz que ele se aproxima procurando o fruto, visto que era esperado, já que estava cheio de folhas. Então, houve uma incoerência, e isso é muito forte, porque ali a figueira estava com uma aparência, mas ela, na verdade, ela não tinha nada a oferecer. Ela só aparentava que tinha algo a oferecer. Ela estava vivendo ali de uma forma somente com uma aparência. E assim somos nós também, muitas das vezes. E o Senhor nos alerta. Então, muitas das vezes a pessoa tem até aparência, tem muita folha, as folhas estão verdes, parece que tem fruto, parece, tem aquela aparência que está frutificando, que está bonita, as folhas estão verdinhas, mas quando se vai procurar o fruto, quando vai pegar e vai ver, a pessoa não está frutificando nada, vive de aparência. Então a palavra do Senhor hoje para mim e para você é: será que a gente está como essa figueira, cheia de folhas, mas sem nenhum fruto? Então o Senhor deseja que a gente seja verdadeiro, que a gente seja de verdade. Se você ainda não está frutificando, então não faz sentido você ter folhas. Se você tem folhas, o fruto ele vem junto, tem que acompanhar. Então o processo ele tem que ser completo. O que o Senhor condenou ali foi uma incoerência da figueira, que o Senhor também não possa ver incoerência na nossa vida, que a gente tem que viver de acordo com aquilo que a gente apresente. Se você ainda não tem fruto, apresente ao Senhor, deseje o Senhor, sabe? Pergunte a Ele: como eu posso fazer, Senhor? Como eu posso frutificar? Eu não quero somente ter folhas, eu não quero, Senhor, somente ter uma aparência, somente eu não quero ter folhas bonitas, muitas folhas, folhas verdinhas, e não ter frutos para poder te entregar. Amém? Esse é o devocional de hoje. Fique na paz e até o próximo.